Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, da minha convidada e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo cacheado, alto no topo da cabeça, usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta com faixas horizontais em 3 tons de verde e calça verde escuro. A slammer, letrista e escritora Isa, conhecida no cenário artístico como Isa Droga, é uma mulher negra de pele clara, cabelo longo pintado de cor de rosa, usa óculos. Está vestindo um croppé rosa e shorts jeans curtinho. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Moideia. E hoje a gente recebe Isa Droga, porque vicia. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Valeu, é uma satisfação enorme estar por aqui. Eu sou Isa Droga porque vicia, sou poeta, sou produtora cultural. Então aí nessa luta, né, aqui de uma pessoa. Vamos embora. E qual é a poesia que você faz pra gente abrir o episódio bem bacana? Eu vou citar uma poesia que eu gosto muito, que eu recitei no Slam BR em 2022. E o nome dela é Ladrões, e eu sempre gosto muito de recitar ela porque eu sinto que ela deixa aquela pulga atrás da orelha de pesquisar mais e ir atrás. Ela é mais ou menos assim. Ladrões, vocês são ladrões e não são honrosas as suas menções. Ladrões, vocês são ladrões, são feitos de roubos tuas coleções. Ladrões, pô. Europeus ladrões. E nós vai pegar tudo de volta. Sem exceções. Porque os nossos ancestrais não eram escravos. Os nossos ancestrais usavam coroas. Não herdamos uma forca, herdamos força, herdamos riqueza ancestral, herdamos traços lindos e cabelo texturizado. Não herdamos ouro porque nos roubaram, não herdamos prata porque nos roubaram e até hoje, na coroa da rainha finada, o que é nosso é mostrado. É que eles não têm nem moral de construir sem extorquir. Queremos de volta o maior diamante do mundo e não paramos por aí. Temos as mentes mais brilhantes do mundo. Ginecologia, filosofia, física. Roubaram tanto o que é material quanto o que não. Mentiram a história para espalhar que somos burros e iniciaram um brilhante plano da escravidão. Vocês sabem o que é o ponto de não retorno? É o que separa nós, em diáspora, dos outros. Esqueça nome, sobrenome, comida, língua e família. Atravessando o mar, mas com cheiro de carniça. Se quiséssemos vingança, ainda era pouco. Devíamos cobrar tudo o que roubaram em dobro, mas já seria muito para eles se pedíssemos de volta o corpo de cada morto. Porque não teve nem velório. Não teve nem velório num balanço dos navios negreiros jogados como destroços. Queremos de volta o corpo dos nossos antepassados para podermos nos despedir. Eu queria completar minha árvore genealógica, mas nem isso eu consegui. Parabéns por saber o nome do teu tataravô, porque o meu não teve nem certidão, mas eu sei que até a morte ele lutou. Eu quero conhecer a minha família para além de quem está aqui. Porque o alicerce da miscigenação foram estupros. O teu sangue branco veio de um homem, já o teu sangue preto, de outro grupo. Então, diante disso, a minha escolha é honrar as minhas ancestrais, porque a história africana, além disso, tem muito, e muito, e muito, e muito mais, porque os nossos ancestrais não eram escravos. Os nossos ancestrais usavam coroas. Ti, Nefertiti, Maquedá, guerreiras de Daomé, Amina e Nizingá atravessaram mares e lagoas, ricas como patroas, valentes como leoas, e os teus roubavam pessoas. Ladrões, vocês são ladrões e não são honrosas as suas menções. Ladrões, vocês são ladrões, são feitos de roubos tuas coleções. Ladrões, porra. Europeus ladrões. E nós vai pegar tudo de volta. Sem exceções. Massa demais. E assim a gente começa mais um episódio do Moideia com Isa. Isa,
E para a gente, de fato, agora começar a nossa conversa, eu queria saber como foi que a arte chegou, qual é a tua primeira lembrança que tu tem quando você olha assim para sua infância e diz, cara, isso aqui já era arte e eu não sabia. Então, a arte, ela sempre esteve muito presente na minha vida. A minha mãe é atriz, meu pai é músico. Então, Aham. assim, eu vivi em palco, eu vivi em conceito, eu vivi em teatro, mas, ao mesmo tempo, eu não me via como artista. Daí, em 2016, eu entrei no curso técnico de música no IFPB. E ainda assim, eu não me via como artista. Lá a gente escolhe um instrumento para estar aprendendo e tal. Eu acabei escolhendo bateria, mas não me adaptei muito bem. Tentei trocar de instrumento, mas tinha várias questões burocráticas lá. Acabou que eu fiz 4 anos, me formei, mas eu não sei tocar nada de bateria hoje em dia. E aí, de fato, eu só me vi como artista. Eu acho que eu já estava terminando o curso, eu já estava mais ou menos no meio do curso, assim, que foi quando o Slam Paraíba chegou aqui na cidade. Eu já acompanhava slams online e tal, eu acompanhava os slams mais famosos do Brasil, que a maioria é ali por São Paulo, Rio de Janeiro. E sempre, nossa, sempre achei muito massa e tal. E aí o Slam Paraíba veio pra cá. E eu nunca tinha me colocado nesse lugar de me apresentar, alguma coisa assim. Eu até tinha em questão de teatro, eu já tinha participado de alguns cursos de teatro, mas coisa bem. Aqueles cursos de teatro de férias, sabe? Uma Aham. vibe assim. E aí. Eu não tinha tanto esse contato de me ver como artista e me ver como criadora, de fato, assim. E aí, quando o Slam Paraíba chega, eu estava mais ou menos ali no meio do curso, e aí sim eu consigo começar a me ver como artista, de fato, assim. Primeiro eu colei no Slam Paraíba recitando poesias de outras pessoas, e aí eu recebi muita força, inclusive de Filosofia, que eu sei que já Aham. veio aqui. Eu recebi muita força e tal, muito apoio, e aí eu continuei, e aí eu tive a vontade de realmente escrever minhas próprias poesias e tal, desabafar. E foi mais ou menos assim que eu comecei a me enxergar mesmo como artista. Massa. E quando a gente tem, assim, família artista, é difícil você não ir para esse lugar. Mas quando a gente olha para fora, porque sempre tem, a gente olha para a família da gente como exemplo, né? Ali, pai, mãe. Mas quando você olha para assim, ao seu redor, onde você cresceu, existe alguém ou existiu essa pessoa que você diz, poxa, eu acho massa o trabalho dessa pessoa, é uma inspiração para mim. Existe ou não? Existe, mas assim, em vários âmbitos. Realmente, meus pais realmente são uma grande inspiração. E aí, tipo, como não tinha essa arte específica que eu gostava tanto, que é o slam aqui em João Pessoa, eu acabei me voltando muito pra essa galera que eu falei, né, que era de São Paulo e tal. Uhum. Então tinha muitos poetas que realmente eu, nossa, admirava muito e usava como referência demais, tipo, Mariana Félix, Jade Fene, Tawane Teodoro, essa galera assim que eu sempre via, tem aquele Lucas. Ai, tem um Lucas. Fica aí a dúvida. E aí eu sempre me inspirei também nessa galera. E aqui em João Pessoa, quando o Slam chegou, de fato, assim, duas grandes inspirações minhas eram pessoas que estavam na produção do Slam, que era a Mari Oliveira, que ela é de São Paulo e veio pra cá e tal, trouxe o Slam e tal. E trouxe essa ideia de começar o Slam Paraíba aqui, o primeiro Slam em João Pessoa. E também o Filosofino, sempre foi uma inspiração, assim, tremenda, nossa. Uhum. De fato. Massa. E outra coisa, quando a gente olha para Islã, a cultura do hip hop em si, né? Querendo ou não, o Islã também está muito ligado ao hip hop, né? É uma vertente do hip hop, na verdade, né? Mais pro lado mais poético, vamos dizer assim. E quando você olha essas culturas assim de periferia e o que a galera fala sobre as culturas de periferia, a pessoa sendo um artista de, vamos dizer assim, né, de arte periférica. Como é que você se sente quando vê, tipo, isso é arte, isso é poesia, isso é literatura? Porque, querendo ou não, são traços da literatura, só que de outras formas, né? Como é que você avalia isso?
Infelizmente, eu acho que, assim como tudo na sociedade, né, está muito, não interligado, mas tem consequência direta do que a gente chama do racismo estrutural, né, que Uhum, é, enfim, o racismo que está em todas as instituições, em todos os pilares da sociedade. Então, isso não vai excluir a arte de jeito nenhum. A arte também está inclusa e o racismo ele também vai impermear ali na arte. uhum. Então, é tanto que, por exemplo, quando a gente... Eu fazia curso técnico de música, né? Sim. Falei. Quando a gente está no curso técnico de música, não é como se a gente, vou estudar samba, vou estudar, sei lá, algum ritmo do Brasil ou algum ritmo afro-indígena. É totalmente voltado para uma educação eurocêntrica. Então, eu acho que todo esse estigma da sociedade ela vem também disso, de tanto da nossa educação que a gente já tem, e também da nossa educação artística, de sempre se voltar para fora e não valorizar o Uhum. daqui. Ou às vezes, tipo, ao contrário, desvalorizar mesmo o daqui, tipo, funk é não sei o quê e tal. Então, eu acho que tudo isso tá muito interligado. E eu esqueci qual era a pergunta. Não, como é que tu avaliava Qual isso? era o Sem final problema da nenhum. pergunta? Como é que tu avalia isso? Não, então, basicamente é isso. Eu acho que é uma questão que felizmente foge da gente, assim. Também, inclusive, foge também das mãos de quem julga, Uhum, mas que a gente sempre tem que estar lutando por essa valorização. Então, os poetas que são do Islã, vários às vezes nem se dizem poetas. Ah, não, eu sou islamer e tal. uhum, Mas assim, o Islã ele não é a poesia, ele é a batalha de poesia. Então você é islamer, você é o poeta que batalha, mas você é poeta, entendeu? uhum. Então a gente também tem que sempre se reafirmar assim nesse espaço mesmo. Infelizmente é difícil, né? Mas é uma coisa necessária, assim, tanto para o nosso psicológico, para a gente perceber o que é que a gente está fazendo, quanto para as outras pessoas reconhecerem que tem que respeitar, sabe? Uhum. Você falou de Batalha e no briefing que você me mandou, você disse que é uma das produtoras da Batalha da Paz. Como foi chegar, né, fazer esse tipo de arte e fundar, ser uma das produtoras ali que fazia o movimento ali na Praça da Paz? Caótico. Brincadeira. Então, a Batalha da Paz ela surgiu em 2019. Foram alguns moradores ali dos bancários e tal que tinham algum contato já com o hip hop. E aí, enfim, tava numa crescente de batalhas aqui. A Batalha do Coqueiral já existia, já estava fortíssima. E também sempre foi uma grande referência pra gente. E aí a gente se reuniu e tal e falou, vamos. Então, fomos. Meio, meio, todo mundo sem saber muito bem o que fazer. Aí eu digo que foi caótico porque na primeira edição ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia de Uhum. nada. Aí tinha gente que ninguém conhecia que tava lá e falou que era da organização também. Aí o menino que sabia que era, ele também não tinha avisado nada pra ninguém. Aí ficou um negócio muito estranho, assim. Mas depois dessa primeira edição, algumas pessoas já saíram da organização e outras Uhum. pessoas já se juntaram à organização. E aí realmente foi formando uma estrutura. Mas para isso teve que passar por esse primeiro caos da primeira edição. Sempre é assim. É normal. Eu, na primeira gravação do Mó Ideia, pelo amor de Deus, tremia mais que vara verde. Parecia que eu nunca tinha gravado nada. Mas foi muito engraçado, mas deu certo e estamos aqui. Num episódio, mais de 20 episódios já foi, então, Tá dando graças a Deus, certo, tá obrigado, dando Deus. certo. E você falou também dos seus das suas bandeiras, vamos dizer assim, é o feminismo. E eu queria que você avaliasse também essa questão você falou de batalha que não tinham a batalha do Coqueiral já era consagrada e teve a batalha da Praça da Paz. E querendo ou não, quando a gente fala sobre espaços, sobre hip hop, ainda é muito dominado por caras, né? Por homens. E vocês, meninas, fazendo o Slam Paraíba, eu tenho um grupo de Slam só de mulheres. E como é que você vê esse ganho de espaço das mulheres que são poetas e batalham? É uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Por exemplo,
você falou, né? Eu sou também da organização do Islã Subversivas, é uma organização composta apenas por mulheres, sendo que a gente faz edições tanto abertas quanto edições só para mulheres. A Batalha da Paz também, durante um grande período, não a idealização, mas um grande período em que a gente estava assim, no ápice, era organizada e tomada à frente totalmente por mulheres ou pessoas LGBT. E aí, eu vejo altos e baixos, sabe? Também existiu, eu também participei da organização do Islã das Minas, PB. O Islã das Minas, ele é um movimento que é nacional. Enfim, tem alguns estados, no Ceará, Islã das Comadre, no Acre, eu sei que também tem. Então, está presente em vários locais. Então, aqui ele teve, se não me engano, 4 edições, mais ou menos, e também teve 1 ou 2 edições online. Mas aí depois, infelizmente, acabou desandando e tal, e não rola mais. E aí, assim, eu vejo que as mulheres na cena, elas são essa força que várias vezes é a estrutura mesmo do rolê. Então, às vezes a gente vê um palco em que só tem homens batalhando, que só tem homens organizando, que só tem jurados homens, mas aí se a gente vai ver por trás, a gente descobre que o flyer quem fez foi uma mulher, a legenda quem fez foi uma mulher, quem fez a divulgação foi uma mulher, quem estava escrevendo em edital, correndo atrás não sei o que, foi uma mulher. Então, infelizmente, a gente tem ainda muito esse espaço de tá por trás do corre. De 1 a 2 anos para cá, eu comecei a também batalhar na batalha de rima. No Islã, a gente sempre teve muito mais adesão das mulheres, de fato. É tanto que, em muitas batalhas, a maioria que estava batalhando era mulher e não homem. Mas nas batalhas é o total inverso, basicamente, praticamente só homens. E aí, desde que eu comecei a me colocar nesse espaço e tal, eu também tenho tido que passar por essa luta mais direta, né? Mais na cara, porque eu tô literalmente ali batalhando contra uma pessoa. Então, isso me fez me colocar nessa posição de estar realmente de contra-ataque e de ver realmente o quanto que a gente ainda tem que estar evoluindo. Então, por causa disso que eu digo que são altos e baixos. Tipo, beleza, a gente tem organizações só de mulheres, a gente teve um Islã só de mulheres, mas sendo que a gente tem que ver também que esse Islã, infelizmente, acabou. E aí, a gente também teve momentos, assim, na cena em que a gente tinha pelo menos uma mulher batalhando em cada batalha da semana. Mas aí, hoje em dia, infelizmente, diversas desistiram e tal. Não é uma coisa que também é muito fácil, né, de continuar e tal. Não só por disponibilidade de tempo, que é extremamente necessário, mas também, às vezes, psicológico e tal, que já passei raiva, viu? E aí, enfim, eu acho que a gente tá nessa luta. Inclusive, tem aqui em João Pessoa, tem a Batalha do Forte. Na verdade, não é em João Pessoa, surgiu em Cabedelo, que é organizada por Josi. Ela é MC também. E esse sábado teve a edição da Batalha do Forte, que é uma batalha só para minas e pessoas LGBTQIA+. Então, a gente tem essa batalha, é um ganho enorme, é uma coisa extremamente importante, né, de se ter. E máximo respeito a Josi por estar colocando esse projeto para frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, quando tem edição, quase nunca a gente consegue fechar 8 MCs, mulheres ou pessoas LGBT. Então, é uma luta constante de estar tentando trazer pessoas novas para o movimento, estar tentando convencer pessoas novas, treinar pessoas novas e falar, tipo, não tem vergonha não e tal, dá para ir. Vai com vergonha mesmo, se inscreve lá. Uma coisa assim, é uma luta constante que a gente tem que estar sempre batendo na tecla. E daqui a uns 10 anos, quando a gente pensa no futuro, a gente está aqui vivendo o presente, mas a gente sempre planeja as coisas para frente, né? Você também é escritora, você tem livro. O que é que você tem para daqui a alguns anos de livro? Existe algum projeto? Como é que tá isso? Tem sim. Vícios, ele foi quase um parto, assim. Foi complicado. Eu estava terminando ele em 2020, se não me engano.
E aí ele foi lançado pela editora Triluna, que é uma editora de uma mãe preta e tal, daqui de uma pessoa. E aí, por conta de diversas questões burocráticas, teve muito atraso, até porque foi ali finalzinho da pandemia, a adaptação, sabe? Um período de adaptação. Aí teve um atraso bem grande. No final, ele deveria ter sido lançado em 2020, ele foi lançado em 2022. E aí eu estava já trabalhando nisso e tal. Agora, esse ano, eu fiz um projeto que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, que é o Circulando uma Dose de Poesia, que é um projeto que a gente distribuiu 200 livros em 4 ações diferentes, 2 em escolas e 2 em batalhas. E aí, e também fiz a performance, que é uma dose de poesia, que é tipo assim, né? Dando uma dose de poesia. Sim. E aí, pra mim, assim, o meu objetivo era meio que finalizar esse ciclo, sabe? E aí, finalizando esse ciclo, eu consigo estar focando em outras coisas também. E o próximo livro, ele já está pronto, já. Ele já está pronto, ilustrado, já só não tem capa. E eu estou aguardando ainda um pouco também para tentar enviar ele para curadorias, etc., para eu colocar mais poesias. Eu senti que Vícios ficou um pouquinho fininho. Eu falei, não, eu quero mais grosso. Eita, como faz charme. Eu falei, não, eu quero uma coisa maior. Aí eu fui e tô organizando essas coisas assim. Felizmente passei também pandemia e tal. E depois da pandemia e questões de produção, tudo isso bloqueia um pouco a criatividade, sabe? E aí eu fiquei algum tempo grande sem escrever. E aí, por conta disso, eu também dei esse tempo e falei, não, alguma hora vai chegar, aí eu vou colocando aqui as poesias a mais e alguma hora vai sair. E o livro já tem nome? Ainda não, porque ele já teve 3 nomes e eu já mudei os 3, então é melhor deixar off. Pronto, a gente deixa off. E falando sobre música, sobre o slam, né? E sobre o cenário em si, aqui de João Pessoa. O que é que você pensa daqui a uns 5, 10 anos? Ou o que você gostaria que fosse, na verdade, né? Véi, eu realmente... realmente difícil. Mas, assim, em relação às batalhas, ao slam, eu acho que esse ano aqui, daqui para o final do ano e o início do próximo ano, vão ser momentos de evolução tremenda, porque aconteceu um edital do hip hop, que foi o edital nacional, e aconteceu o edital estadual também. E aí, teve batalhas e tal. Também teve uma galera do grafite que passou. E aí, eu acho que do final para o início do próximo ano, ou enfim, quando a galera estiver recebendo, né? A gente vai ter realmente um boom, né? assim, uma explosão de evolução, de equipamento, com sorte de, tipo, investimento em mídias digitais também, investimento em gravação, essas coisas. Então, eu sei que eu tenho essa perspectiva que é para agora, mas, assim, com isso, com essa evolução, a gente sabe que muitas outras coisas vão evoluir, vão se expandir também. Então, meu Deus, eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. E pra gente encerrar, eu queria que você passasse uma mensagem para as meninas que escrevem, que são poetisas. Aí você pode olhar direto para essa câmera aqui e mandar um recado sincero, do coração mesmo, falando um pouquinho também do que você enfrentou, né, para elas. Tá. Tá bem. Você, menina que escreve, menina que quer rimar. Mulher, larga a vergonha. Cada macho que tu acha foda, que cola em batalha, que recita, que tem poesia, cada um desses caras já falou um monte de merda. Já errou no beat, já travou, já teve vergonha. Então tu tem total direito de errar. Tu tem total direito de chegar ali e fazer o que quiser, de errar como quiser, porque isso é tentar. A gente tenta para errar e para acertar. Então, eu entendo a dificuldade que é você ter essa vergonha, ter essa insegurança, até porque a gente não tem muita mulher. Mas vai lá e faz a diferença, porque quando tu conseguir colocar o teu nome para batalhar, outras vão pensar em batalhar também. Então, tu não vai mais estar sozinha, entendeu? Então... vai com medo mesmo, é aquela coisa, vai com medo mesmo, coloca o nome com o coração palpitando
Se inscreve e batalha. E outra coisa, não é sobre rimar, não é sobre atacar o outro. É sobre brincar com as palavras. E todo mundo tem a habilidade de brincar com as palavras. Não importa se você é homem, se você é mulher, enfim. Todo mundo tem a habilidade de brincar com as palavras. Então vai lá e brinca com as palavras. É só isso, é uma brincadeira, tá ligado? Fé, você consegue. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter vindo e ter sido bem simpática, bem legal. Essa conversa bem descontraída. Muito obrigado, Eu viu? que agradeço, satisfação enorme aqui, o ambiente também é super massa. E você também me deixou super confortável, então é isso, eu só agradeço mesmo, foi muito massa, amigo. Obrigado, viu? Então, pessoal, Quer dizer, deixa eu fazer de novo. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Mó Ideia e na próxima semana eu volto. Mas não se esquece, favorita a gente no Spotify, segue a gente no Instagram e se inscreve aqui no YouTube. Até a próxima semana. Fui! Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 29 de agosto de 2024.